Saudações rubro-negras! Para você que fica me zoando por e-mail e pelo Facebook, chora que o Mengão vai ser campeão, hein? Nesse Campeonato Brasileiro, é a hora do hexacampeonato. Pra mim é hepta, né? Não, tô brincando. É hexa mesmo. Tem gente que fica criticando até o penta, né? Nego é complicado mesmo. Mas vamos lá. Vamos, que não interessa aqui o Mengão, o que interessa é CESP e o UNB, acertar a questão na prova e ser feliz. Vamos lá, olha pra telinha. Chega de conversa fiada, Pestana. Tá muito engraçadinho pro meu gosto. 19. O emprego das formas verbais no subjuntivo, fôssemos e tomasse. Deve-se à presença do elemento gramatical ser. Se nós fôssemos, se eu tomasse, olha aí, meu camarada, olha para mim. Vamos lá. Eu gosto muito da gramática do Luiz Antônio Sacconi na parte de emprego de tempos e modos verbais. Eu acho que ele é muito claro. Eu acho que ele explora bastante esse assunto como ninguém outro, na minha opinião. Gosto muito, na verdade, do que ele faz na gramática dele em relação a emprego de tempos e modos verbais. Outra pessoa que é muito boa é uma gramática chamada Maria Helena de Moura Neves. Essa mulher também é excelente quando ela fala sobre esse assunto. E aí, por que eu estou querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, vamos lá. Verbo no subjuntivo, modo subjuntivo. E aí? É aquele que indica hipótese, incerteza, dúvida, possibilidade, papapá. Lembra disso? Show de bola. Só que o Sacconi diz uma parada interessante, cara. Ele diz assim, o modo subjuntivo aparece, o verbo no modo subjuntivo aparece normalmente nas orações subordinadas. Orações subordinadas. Substantivas, adjetivas e adverbiais. Isso quer dizer alguma coisa assim. Quando você aprendeu lá na tia Teteca, assim, quer ver, ó? Como é que conjuga o presente do subjuntivo? Aí todo mundo na sala, né? Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Não é isso? Tinha aquele que antes, aí você conjugava o verbo no presente do subjuntivo. Agora vamos para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Lembra disso? Da tia Teteca? Só para fechar, né? Futuro do subjuntivo. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Você com certeza se lembra disso. Você aprendeu isso na escolinha. E provavelmente teve que repetir em voz alta. E se você não fez a questão, a professora pediu para você escrever várias vezes o mesmo verbo, conjugar, até aprender. Lembra disso? Eu lembro. Eu fiquei várias vezes, depois do horário, fazendo a parada, porque eu não fazia nada em sala de aula, eu não queria saber de estudar, meu camarada. Queria só ficar matando aula, jogar flipper, tinha as garotinhas também. Enfim, deixa quieto. Vamos lá. Olha aí para a questão. 19. Emprego das formas verbais no subjuntivo, fôssemos, pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Do verbo ser. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse, se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Tomasse, o verbo tomasse, se eu tomasse, se tu tomasse, se ele tomasse. Observe, o cara está dizendo que o emprego dessas formas verbais deve-se à presença do elemento gramatical ser. O que é esse ser? Esse ser é uma conjunção condicional. E ela aparece antes de verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Cara, essa questão está muito certa. Muito certa, não é pouca coisa não. É muito certa. Beleza? Simples assim. Vamos que vamos. CESP-NB, STM, Analista Judiciário, 2011. Questão número 20. A forma verbal apreenderem, aí vem o trechinho, né? Após policiais apreenderem mais de 200 pastas. A forma verbal apreenderem poderia ser corretamente substituída pela forma verbal composta terem apreendido. Meu camarada, isso está certo ou isso está errado? Vamos abrir um slide aqui
para falar rapidamente sobre este assunto. Que assunto é esse? Você já ouviu falar em tempo composto? O que é um verbo no tempo composto? O verbo no tempo composto, na verdade, é uma locução verbal formada pelo verbo ter ou haver mais o particípio. Exemplo. Eu tenho estudado. Eu havia estudado. Eu terei estudado. Eu teria estudado. Observe. Ter ou haver mais particípio. Qual é o nome que eu dou a isso? Tempo composto. Olha para mim. Só que tem um detalhe nessa brincadeira. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte. Algumas locuções verbais de tempo composto mantêm uma correspondência com formas simples dos verbos. Quando eu digo eu tenho estudado, a correspondência com o tempo simples, com o verbo no tempo simples, seria eu estudo. Vamos lá, eu tenho estudado matemática, eu estudo matemática. Ou seja, isso vem acontecendo desde o passado até o presente. Eu tinha estudado, eu havia estudado matemática. Ou seja, eu estudara matemática. Ou seja, isso já aconteceu no passado, distante, já se concluiu. Eu terei estudado matemática até o fim do dia. Ou seja, é um fato futuro. Eu teria estudado matemática, se não fosse, sei lá, a luz acabou, deu blackout na cidade, aí não teve luz, não deu para estudar. Eu teria estudado matemática. Dá uma ideia de um fato futuro dentro do passado hipotético, né? Com uma ideia hipotética. Percebeu um detalhe? Que dá para você substituir o tempo composto por um tempo simples? Então vamos lá. Eu tenho estudado matemática. Eu estudo matemática. Eu tinha estudado matemática. Eu havia estudado matemática. Eu estudara matemática. Eu terei estudado matemática. Eu estudarei matemática. Eu teria estudado matemática. Eu estudaria matemática. Percebe? Locução verbal de tempo composto pode ser substituído por um verbo. O tempo composto, então, é essa construção. Ter ou haver mais particípio. Só que essas locuções verbais recebem nomes. Recebem nomes. Vamos ver os nomes delas? Telinha. Eu tenho estudado. Eu chamo essa locução verbal, formada pelo verbo ter ou haver no presente, do indicativo, mais o particípio, de locução verbal de pretérito perfeito do tempo composto. Pretérito perfeito composto. Havia estudado. Qual é o nome que eu dou a isso? Pretérito mais que perfeito composto. Olha aí, ó, detalhe. O verbo aqui, ter ou haver, está no pretérito imperfeito, mais o particípio. Mas você chama a locução de pretérito mais que perfeito composto. Interessante. Terei estudado. Esse aqui é o futuro do presente composto. E eu teria estudado. Futuro do pretérito composto. Isso aqui é só no modo indicativo, tá? E no modo subjuntivo? Vou ter que abrir outro slide. Vamos lá. No subjuntivo, como é que funciona?
Vamos ver. Vamos lá. Que eu tenha estudado. Esse aqui eu chamo de pretérito perfeito composto do subjuntivo. Observe que é formado pelo verbo ter no presente do subjuntivo mais o particípio. Se eu tivesse estudado. Eu tenho aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo mais o particípio. Mas eu chamo essa locução de quê? Esse tempo composto eu chamo de quê? Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. E, para fechar o subjuntivo, quando eu tiver estudado, temos aqui o verbo no futuro do subjuntivo, né? Mais o particípio, eu chamo essa locução de tempo composto de futuro composto do subjuntivo. Até aí, tudo bem? Só que a brincadeira não acabou. Volta lá para a questão. Note, questão número 20. Apreenderem vem depois da preposição. Vê se não vem. Após policiais apreenderem, esse verbo está no infinitivo flexionado. Por que eu sei que esse verbo aqui está no infinitivo e não no futuro do subjuntivo? Porque vem uma preposição antes. Toda vez que vier uma preposição antes do verbo que se parece com o futuro do subjuntivo, na verdade, ele é um verbo no infinitivo. E ele está flexionado porque ele está no plural. Beleza? Aí o cara diz que dá para você substituir apreenderem por terem apreendido. É verdade. Vê se não dá. Após policiais terem apreendido, temos aqui o verbo no infinitivo flexionado, mais o particípio, verbo ter ou haver mais particípio, tempo composto. Questão trabalhosa para explicar a você, mas no dia da prova, se você tiver tarimbado, tiver safo, isso aqui é mole. Questão 20. Certo ou errado? Certíssima. Certíssima. Beleza, meu camarada? Olha para mim. E aí? Lembrou-se de tudo isso que eu falei agora? Tempo composto, locução verbal, particípio, pretérito, futuro. Lembrou disso? Se você não se lembrou, é hora de lembrar. Esse curso de questões comentadas é para te auxiliar a resolver questões e perceber o padrão de questão dentro do CESP. E eu peguei módulo por módulo, assunto por assunto, para você entender aquilo que é o filé do filé. Se você está percebendo isso, está tirando muito proveito. Agora, se você é cru, sabe nada de português, eu tenho certeza que eu devo estar falando um monte de coisa que está te complicando a mente. Mas se você já tem uma base legal, está percebendo assim, pô, maneiro essa questão aqui, pô, o cara trabalhou isso, aquilo outro, bababá, pô, isso aqui eu sabia, pô, essa aqui eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei com a aula, porra, Pestana falando, bababá. Tranquilo? Agora, você vai se contentar com esse curso de questões comentadas? Tu é maluco? Porque conforme eu te falei, você tem que fazer 10 milhões de questões até internalizar isso aqui. Por outro lado, comprar o curso é muito bom pelo fato de você ficar sabendo o que cai no CESP, o que é frequente. Porque aí você filtra tudo aquilo que você precisa estudar. Pô, só vou estudar isso. Porque se você fosse estudar por conta própria, sem ter contato comigo, você ia pensar assim, bom, o que cai no CESP? Ah, sei lá, vou estudar tudo. Pô, ia ficar 3 anos, irmão, até tu pegar a gramática legal. Para depois fazer a prova. Vamos encurtar o tempo, né? Hoje a vida é tão corrida.
Vamos abreviar o tempo, vamos passar logo nessa prova. Pelo amor de Deus, vamos lá, parceiro, vamos lá. Quero ver tesão nesse olhar aí, hein? Próxima questão, 21. SESP UNB, Correios Analista, Letras, 2011. Vamos lá. Estaria mantida a correção gramatical se as formas verbais são formuladas e privilegiou-se fossem substituídas respectivamente por formulam-se e foi privilegiada. Pô, cara, certíssima. Certíssima. Essa questão aqui é uma questão de voz verbal. Olha aí, ó. Verbo ser mais particípio. É a locução verbal de voz passiva analítica. São formuladas. Formulam-se. Voz passiva sintética, porque esse ser aqui é uma partícula passivadora. Lembra daquele exemplo? Vende-se casa. Casa é vendida. Formulam-se remédios. Remédios são formulados. Olha aí, ó. Perfeito. Privilegiou-se. Eu tenho aqui o verbo transitivo direto, que nem o verbo formular, né? Também é transitivo direto. Quem formula, formula alguma coisa. Quem privilegia, privilegia alguém ou alguma coisa. Aí eu tenho aqui o verbo transitivo direto, mais a partícula passivadora, PA, partícula passivadora C. Passa para a voz passiva analítica. Vamos lá, rapidinho. Privilegiou-se. Privilegiou-se meu time. Passa para a voz passiva analítica. Meu time foi privilegiado. Olha aí, ó. Verbo ser mais particípio. Locução verbal de voz passiva analítica. E, quando você tiver um VTD com a partícula passivadora, você tem a voz passiva sintética. Pô, cara, a correspondência entre voz passiva sintética e voz passiva analítica, pelo que a gente pôde ver, está totalmente correta. Beleza? Questão fácil de voz verbal. Vamos nessa. 22. Se, na linha 18, aí vem o trechinho da linha 18. Se nos apressarmos a dizer, a noção de memória coletiva poderá, a conjunção se fosse substituída por caso, deveria ser alterado o tempo e mantido o modo verbal empregado na oração condicional. Em outras palavras, se eu trocasse esse ser por caso, deveria haver uma alteração no tempo desse verbo. Esse verbo aqui está no futuro do subjuntivo. Se nos apressarmos, futuro do subjuntivo. Aí o cara diz, se eu coloco o caso, vai mudar o tempo verbal, mas eu vou manter o modo verbal. Ou seja, aqui está no futuro, vai mudar o tempo, não vai deixar de ser futuro? E o modo verbal? Vai alterar ou vai manter? Ou seja, eu vou manter o subjuntivo? Sim ou não? Vamos lá. Questão 22 está certa. Como assim, Pestana? Ué, vamos ver. Olha para mim. Se nos apressarmos a dizer aquilo, substitui o ser pelo caso. Caso nos apressemos a dizer aquilo, olha aí, de novo. Se nos apressarmos a dizer aquilo, verbo no futuro do subjuntivo. Caso nos apressemos a dizer aquilo, verbo no presente do subjuntivo. Então muda o tempo verbal de futuro para o presente, mas o modo continua sendo subjuntivo. Então muda o tempo, mas mantém o modo verbal. Questão certa. Beleza? Emprego de tempos e modos verbais de novo. De novo. Fique esperto nisso, hein? Questão 23. A locução verbal havia imprimido. Ué, não deveria ser havia impresso, Pestana? Calma, daqui a pouco eu falo disso. A locução verbal havia imprimido pode ser substituída por imprimira, sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto. Olha aí o que eu falei agora há pouco de tempo composto. Lembra que eu falei? Quando você tiver o pretérito imperfeito do indicativo mais o particípio, isso equivale a esta forma simples de pretérito mais que perfeito. Beleza? Então, esta questão 23 está certa. Agora,
aquilo que eu falei agora há pouco. Havia imprimido equivale a imprimira? Sim. Mas aquilo que eu falei agora há pouco, não deveria ser havia impresso? Olha para mim rapidinho. Cuidado. Quando você tiver o verbo ter ou haver antes do verbo, o verbo termina em ado ou ido. Exemplo. Eu havia imprimido. Agora, eu tinha imprimido. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Eu havia amado. Show. Eu tinha amado. Show. Então, se vier o verbo ter ou haver antes do verbo no particípio, esse particípio vai terminar em ado e em ido. 99% das vezes. A maioria das vezes, tá? Beleza. Agora, e se tiver o verbo ser ou estar antes do particípio? Como é que fica? O documento foi imprimido ou o documento foi impresso? E agora? Quer coçar a testa? O documento foi impresso ou o documento foi imprimido? Meu camarada, se vier o verbo ser ou estar antes do particípio, o particípio vai ficar irregular. E o que isso significa? Significa que ele não vai terminar em ado nem ido. Ele vai terminar de outra maneira. Então o documento foi impresso. Certinho. Foi imprimido, não. Foi imprimido, não. Beleza? Agora, deixa eu te contar aqui um detalhe, só nós dois. Fica ligado no que eu vou te falar. Alguns gramáticos, não são todos, alguns gramáticos dizem que os verbos pagar, pegar e gastar, quando antes deles vierem os verbos ter ou haver, eles podem ficar no particípio regular ou irregular. Alguns gramáticos dizem isso, não são todos. Em outras palavras, eu tinha pagado ou eu tinha pago. Eu tinha pegado ou eu tinha pego. Eu tinha gastado ou eu tinha gasto. Tanto faz. Não são todos os gramáticos que dizem isso. Beleza? A maioria dos gramáticos dizem o quê? Sobre todos os verbos, inclusive pagar, pegar e gastar. Tiver ter ou haver antes, termina em ado, termina em ido. Ponto. Tiver ser ou estar antes, aí termina de outra maneira. Beleza? Fica ligado na dica, hein, meu camarada? Fique esperto. Questão 24, vamos lá. CESP-NB, FUB, médico 2011. Olha aí, ó, para você que quer ser médico, quer fazer uma questãozinha aí da CESP-NB, quer ser médico não, né? Já é médico e quer fazer um concurso público, olha o nível aí da questão. Questão, na minha opinião, fácil, mas não sei na sua. Vamos lá. Questão 24. Questão sugestiva. Vamos lá. Na oração que tenha sido completamente formada na era da internet, a forma verbal tenha poderia ser substituída por haja, sem alteração do sentido ou da correção gramatical do texto. Aí você substitui o tenha por haja e tem a seguinte impressão. Ouvidos atentos. Na oração que haja sido completamente formada na era da internet, que haja sido completamente formada na era da internet, tá de sacanagem. Isso tá estranho, Pestana. Meu camarada, olha para mim. Lembra que eu falei para você sobre tempo composto? Verbo, ter ou haver mais particípio. Aí lembra que eu mostrei todos os tempos compostos para você? Lembra disso? Aí lembra que eu falei que é ter ou haver mais particípio? Volta para a telinha. Isso aqui é o verbo ter. E isso aqui está no particípio. Então, esse verbo ter, que está no presente do subjuntivo, vem antes do verbo no particípio. Isso aqui, então, é o tempo composto, né? Tenha sido formada. Esse formada também faz parte do tempo composto. O fato é, esse verbo que está no presente do subjuntivo, tenha, poderia ser substituído pelo verbo haver, porque o tempo composto é formado por ter ou haver mais particípio.
Como é que é o verbo haver no presente subjuntivo? Olha para mim. Que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam. Pô, Pestana, ninguém usa isso. Irmão, será que é por isso que o cara colocou essa questão na prova? Ela é difícil nesse sentido, né? De te fazer ficar meio assim, pô, mas ninguém fala assim. Ninguém escreve assim. Isso tá errado. Mas não tá. Porque na locução verbal de tempo composto eu tenho ter ou haver mais particípio. Então, no lugar do tenha, eu poderia colocar o presente do subjuntivo haja. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Portanto, questão certíssima. Vamos lá, hein? Vamos fechar o caixão agora. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque ninguém é de ferro. Ih, acabou minha água. Legal. Vamos lá. SESP-NB, TJ, Espírito Santo. Ó, não ri de mim não, hein? Para de rir de mim. SESP-NB, TJ, Espírito Santo, analista, direito, 2011. Acompanha aí a telinha. No trecho, se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar? Estaria mantida a correção gramatical do texto, caso se substituíssem as formas verbais caísse e viria por cair e virá. Se Mubarak cair, o que virá em seu lugar? Perfeito. 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 Olha para mim. Parceiro, você já ouviu falar numa parada chamada correlação verbal? Já ouviu falar nisso? Correlação verbal? Se você nunca ouviu falar nisso, o que eu duvido, porque você não ia comprar um curso de questões comentadas se você não tivesse uma basezinha legal. Beleza? Mas se você não tem certeza do que é correlação verbal, até já ouviu falar, de repente até fez uma questão sobre isso, mas ainda não está... Pô, Pestana, me lembra aí. Correlação verbal é o seguinte: quando eu tenho uma frase com dois verbos, esses dois verbos precisam manter uma harmonia, uma sintonia, uma coerência entre si. Lê de novo. Vai lá, telinha. Se Mubarak caísse, o que virá em seu lugar? Estaria estranho, né? Se Mubarak caísse, o que vem em seu lugar? Estaria estranho, concorda? O verbo cair, o verbo vir. A relação entre eles não estaria comprometida? Agora, se Mubarak caísse, o que viria em seu lugar? Percebe que ambos os verbos indicam hipótese? Então está havendo uma correlação verbal entre si. Se Mubarak cair, o que virá em seu lugar? Observe que o futuro do subjuntivo com o futuro do presente do indicativo mantém também uma sintonia de sentido. Qual é o nome dessa matéria? Correlação verbal. Como eu não tenho tempo de dar teoria de correlação verbal, porque é muito extenso, eu vou sugerir uma parada para você. Olha para mim. Você vai mandar um e-mail para mim. Fernando Peste, com temudo, peste de pestana, né? fernandopeste@yahoo.com.br. Aí tu manda assim para mim: Pestana, manda aquele material de correlação verbal que você falou lá na videoaula e tal, beleza? Aí eu te mando uma teoria linda, linda, que eu fiz no meu material do Estratégia Concursos, que é parceiro do Eu Vou Passar. Parceiro, ficou linda a teoria. Me manda um e-mail, eu te envio a parada, você dá uma lida e aprende o que é correlação verbal de uma vez por todas. E não erra mais. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, uma frase com dois verbos, esses verbos precisam manter uma harmonia, uma sintonia entre si. Beleza? Tem que ter a mesma ideia, esses verbos. Duas ideias de futuro, uma ideia de hipótese com uma ideia de hipótese, eles precisam manter uma harmonia de sentido. Tranquilidade? Fechamos aqui. O gabarito vem logo depois você dá uma conferida, questão 25 está certa, não é isso? Próxima aula, entraremos em outro assunto, coisa linda de mamãe. Beijo no coração, fui!